Hoje é segunda, 18 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vamos ver o que foi a 23ª e vamos analisar a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terá início hoje. Porém, também no dia de hoje, finalmente aquela partida entre Corinthians e Grêmio acontecerá. Então, todas as equipes ali da parte de cima da tabela terão o mesmo número de jogos, já que o Grêmio vai atuar hoje contra a equipe paulista lá na Arena Itaquera. Então, vamos analisar o que foi a última rodada, vamos ver os próximos jogos de cada equipe na 24ª e, claro, tem essa partida de hoje de Grêmio contra o Corinthians contra o Grêmio, já que o mando de campo é da equipe paulista. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Pessoal, eu sou torcedor, sou tão torcedor quanto vocês, eu fico chateado também com algumas derrotas e ontem eu fiquei muito chateado com a derrota do último sábado, com tudo que aconteceu. Tive que desligar um pouquinho ontem à noite do Noite Alvinegra, precisava desligar, fiquei chateado e ontem eu preferi dar uma desligada em relação ao Noite Alvinegra, passei o dia com a Juliana, não quero nunca entrar aqui com uma aparência chateada para vocês. Acho que a gente tem que ter aqui pensamento mais positivo sempre, uma conversa sempre franca. E ontem eu não estava bem para gravar o Noite Alvinegra, então quem esperou o Noite Alvinegra ontem, eu peço desculpas, mas hoje normalmente com 3 vídeos, amanhã também 3 vídeos, vamos juntos agora, vamos à luta pelo título brasileiro, vamos lá que dá, faltam 14 rodadas e eu tenho certeza que o título virá. Vamos juntos sempre pelo nosso Botafogo, roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar seu fundo de garantia, é muito simples, muito rápido e muito fácil. Procure a Ágil. Vou deixar os contatos aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição para vocês procurarem a equipe da Ágil e eles te passarem todas as informações. De repente você está precisando de grana, a equipe da Ágil pode te ajudar bastante. Infelizmente, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi da maneira que nós esperávamos, né? Tivemos resultados que foram favoráveis para o Botafogo, o Palmeiras venceu na última bola, e a gente não conseguiu trazer um ponto de Belo Horizonte. Muito por culpa da nossa atuação, que foi muito ruim, e também, claro, pela arbitragem que anulou um gol legal do Diego Costa. Por mais que os amigos ali das centrais, os apitos, né, que você tem em diversos canais falem o contrário, eu fico com a minha análise. Foi uma nova jogada iniciada, que infelizmente o gol foi anulado do Diego Costa, que poderia trazer mais um ponto para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Dito isso, vamos passar para vocês aqui os resultados desta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomou um piau do Atlético Paranaense por 3-0. O Internacional venceu o São Paulo por 2-1. O Cruzeiro venceu fora de casa o Santos por 3-0. O Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1. Ali um duelo que acontecerá agora na Copa Sul-Americana. O Sport Clube Bahia, na estreia do Rogério Ceni, venceu o Coritiba por 4-2. O Red Bull venceu e venceu muito bem o Grêmio por 2-0. Cuiabá 2, América Mineiro 2. O América Mineiro abre 2-0. O Cuiabá busca esse resultado. Desde que o Deivinho foi no programa Boleiragem e tentou ali explicar como que é a maneira do Cuiabá jogar, o Cuiabá não venceu mais ninguém no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 1-0 no Goiás, jogo ruim. Palmeiras teve a bola o jogo todo, mais um show de cruzamentos na área. Parecia até o futebol inglês antigo, um amigo meu brincou com isso, e é verdade. Ali aos 52 do segundo tempo, fez o gol, o Breno Lopes mostrou o dedo do meio para a torcida do Palmeiras, e eles venceram esse jogo por 1-0. Vasco 4, Fluminense 2. O Fluminense só conhece o tapetão. Tapetinho não é com o Fluminense não, né? Mas de tapetão eles estão acostumados. Mas tapetinho, o Vasco jogou no nosso estádio, venceu o Fluminense por 4-2. E o nosso resultado, a derrota por 1-0 para a equipe do Atlético Mineiro. Com esses resultados, vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro. Continuamos líderes com uma diferença muito boa. Nós, torcedores, ficamos mal acostumados, né? Com uma diferença de 12, de 15, de 10, 11 pontos para o segundo colocado. E quando a gente vê a diferença caindo para 7, claro que bate um susto. Claro que o sinal de alerta fica ligado. Mas o Botafogo ainda tem uma diferença muito grande em relação à equipe do Palmeiras. São 7 pontos. São 2 rodadas. Se você pega os últimos campeonatos brasileiros, todas as equipes que ganharam com uma diferença muito grande de pontos, ganharam faltando 3 rodadas o título. Ninguém ganha com 5, 6 rodadas de antecedência. A campanha no primeiro turno dava essa impressão que o Botafogo poderia ganhar na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 31ª do Campeonato Brasileiro, mas não é assim. O Campeonato Nacional mostra que não é assim que acontece. Você tem a competição acontecendo ali
se você ganha com antecedência na 36ª, 37ª rodada. 2, 3 rodadas de antecedência. Só para vocês se lembrarem, o Botafogo ele subiu para a Série A contra o Operário na 36ª rodada da competição. 36ª, 37ª, 38ª. Faltando 3 rodadas. Na 37ª, a gente ganha lá em Pelotas, o Brasil, e a gente conquista o título da Série B. E a última rodada foi uma festa no Newton Santos contra o Guarani. Então, só para vocês terem uma ideia, na Série B, que o nível de competição é mais leve e sobem 4, o Botafogo conseguiu subir faltando 3 rodadas para o fim. Então, vocês viram como que essa competição acontece. É claro que a gente queria ganhar com antecedência e tudo, mas o importante é ser campeão brasileiro. E 7 pontos é uma diferença ainda sólida. Porém, o sinal de alerta tem que ser ligado. O sinal de alerta precisa ser ligado para que o Botafogo volte a jogar bola. O que tinha que acontecer contra o Flamengo aconteceu na última entrevista coletiva, que era ali um recado para a comissão de arbitragem que Mazuco e Bruno Lage deram. Espero que o Botafogo não seja mais prejudicado. Espero que as arbitragens sejam justas daqui para frente no Campeonato Nacional. Mas 7 pontos ainda é uma vantagem muito boa. Vamos analisar aqui, se tudo der certo, o Botafogo pode voltar até mesmo ter uma diferença ali de 9, 10 pontos nesta rodada ou mais tardar na outra, né? Se todas as coisas acontecerem como dá para acontecer nessa rodada. Depende do Botafogo para isso acontecer. Mas voltando aqui à tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem 51 pontos, o Palmeiras 44, o Grêmio segue a 12 pontos, o Botafogo vai jogar hoje contra o Corinthians. Ou essa diferença para a equipe gaúcha continuará em 12 pontos, ou vai baixar para 9, ou vai ficar em 11 pontos. Né? Se acontecer o empate entre Grêmio e Corinthians, a vantagem cai 1 ponto, fica em 11. E agora sem jogo a mais, assim, né? O Grêmio não tem mais nenhum jogo para fazer, né? Tá tudo certo em relação ao Campeonato Brasileiro. Se a equipe gaúcha vencer, a vantagem fica em 9 pontos, está em 9 pontos. Não tem mais... Agora o campeonato tá igual ali, todo mundo com 23 jogos. E se eles perderem, seguirá em 12 pontos. Mas o Renato Gaúcho praticamente jogou o chapéu na última entrevista coletiva. Flamengo em 4º lugar, perdeu, né? E está em 4º lugar em uma crise tremenda. Ontem perderam também no Maracanã, na primeira partida da final da Copa do Brasil. Na 5ª posição, Bragantino com 39, que sobe bem na tábua de classificação. Essa rodada foi positiva para Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza, além do Atlético Mineiro. Você tem ali o Fluminense na 6ª posição, que tomou um piau do Vasco da Gama, com 38, Atlético Paranaense com 37, Fortaleza com 35, Atlético Mineiro com 34, Cuiabá com 29, Internacional, Cruzeiro Internacional no caso, né, com 29 pontos, esses times ali entre 10º e 12º todos com 29 pontos, o São Paulo na 13ª com 28, o Corinthians na 14ª com 26, o Bahia na 15ª com 25, o Goiás na 16ª com 25, na 17ª, abrindo a zona de rebaixamento, o Santos com 21 pontos, e ali você tem duas equipes que têm um jogo a menos, no caso o Vasco e América Mineiro, que vão se enfrentar lá na Arena Independência, né? No estádio Independência, você terá um confronto marcado mais para frente entre Vasco e América Mineiro. E se acontecer essa partida, quem vencer vai se dar bem no Campeonato Brasileiro. Se houver o empate, as duas equipes ficam abraçadas ali. E o Coritiba na lanterna do Campeonato Nacional com 14 pontos. Eu sou uma pessoa que não me omito de opiniões aqui, né, no canal, né? Eu acredito que Coritiba, América e Santos já foram. A última vaga do rebaixamento será entre Vasco, Goiás, Bahia e Corinthians. Eu acredito que de Corinthians até Vasco saia o último rebaixado no Campeonato Brasileiro. E eu acredito, até mesmo por não ter tanta camisa, o Goiás caia para a 2ª divisão. Acho que o Santos vai ser rebaixado pela primeira vez no futebol brasileiro. E outro detalhe que é importante ser frisado aqui, ainda bem que, visando uma vaga na Libertadores, o Botafogo faz uma campanha fantástica. E claro, em relação ao título brasileiro, evidente. Mas vamos colocar um exemplo. Se o São Paulo vencer a Copa do Brasil, não teremos vagas a mais aqui em relação ao Campeonato Brasileiro. O São Paulo está ali no meio para baixo da tabela. Então não abriremos uma vaga. Se o Fortaleza ganhar a Copa Sul-Americana, está em 8º, não está dentro do G6. Então o G6 continuará dando uma vaga para o Campeonato Brasileiro. E se o Internacional ganhar a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro continuará tendo um G6. Até visando isso, né, em relação ao G6 do Campeonato Brasileiro, esse ano muito provavelmente os 4 primeiros colocados serão as equipes que vão para a fase de grupos e você terá ali o 5º e o 6º indo para
uma pré-Libertadores. Eu acho que não teremos pelo Campeonato Brasileiro G7, G8, G9, porque as equipes que estão em finais, eu coloco-as como favoritas em relação aos títulos, Fortaleza na Copa Sul-Americana, Internacional, Palmeiras e Fluminense, que são os 3 favoritos para mim em relação a Libertadores. Torço, claro, para o Internacional, evidente, ganhar esta competição. E o São Paulo, que venceu ontem o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, estão todos ali do meio para baixo no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, se chegar na final da Copa Sul-Americana, com certeza o jogo contra o Botafogo vão colocar time reserva. Então isso mostra muito bem que esse ano não teremos um G7, G8, vai ficar ali. Eu acredito que no máximo um G7 se o Palmeiras ganhar a Libertadores. Vamos para a próxima rodada, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começará hoje com Bahia e Santos. Luta ali de 2 equipes que estão em busca de ficarem na primeira divisão. O Bahia que venceu o último jogo, o Santos que tá muito mal. Amanhã, semana, tem jogos todos os dias pelo Campeonato Brasileiro, né? No Independência, América Mineiro e Red Bull. A América tem tentado uma reação, mas eu não vejo força nesse time para eles ficarem na primeira divisão. E o Red Bull, que joga muito bem em casa, fora de casa não tem a mesma força. Vamos ver como será a equipe de Bragança Paulista nesse jogo. Na quarta-feira, 3 jogos. No Raile Pinheiro, né? No estádio da Serrinha, lá em Goiânia, Goiás e Flamengo. Muito provavelmente o Flamengo reserva para pensar na final da Libertadores. E a tendência é que o Flamengo tome outra taca e o Goiás tem mais chance ali de buscar uma reabilitação. O Goiás vem jogando bem no Campeonato Brasileiro. O Goiás, antes de perder para o Palmeiras, estava a 8 jogos sem uma derrota e acabou perdendo na última bola para o Palmeiras. No Maracanã, às 21h30, Fluminense e Cruzeiro. Provavelmente o Fluminense deve colocar uma equipe titular nas outras rodadas do Campeonato Brasileiro, e o técnico Fernando Diniz deve poupar nesse jogo. Como tem uma diferença de uma semana até o jogo pela Copa Libertadores contra o Internacional, acredito que o Diniz coloque seu time titular. Também na quarta-feira, São Paulo, muito possivelmente com time reserva, contra o Fortaleza com o time titular ainda, já que o confronto pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Corinthians acontecerá só na outra terça-feira. Então, o Fortaleza deve colocar sua equipe titular nesse jogo. Na quinta-feira, em São Januário, um duelo ali de 2 equipes que estão no Z4. Vasco e Coritiba. Vasco, para mim, é favorito. Coritiba numa fase horrível. O Vasco acredito que se salve do rebaixamento. Na quinta-feira também, Atlético Paranaense e Internacional. Acredito que Internacional como equipe titular. E Atlético Paranaense também com sua equipe titular. Voltando peças importantes que ficaram fora da goleada da equipe paranaense em cima do Flamengo. Na quinta-feira, jogo aqui. Se acontecer o empate, tá ótimo. Porque você segura as 2 equipes. Se o Grêmio ganhar, tá ótimo também. Ainda mais se o Grêmio ganhar, se não ganhar hoje do Corinthians, né, no jogo a menos. Se o Grêmio ganhar esse jogo, a diferença cairia para 9 pontos pro Botafogo, né, no caso, ganhando do Palmeiras essa partida, e ficaremos ainda com 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras. Possivelmente nessa partida de quinta-feira, por faltarem ainda 7 dias para o jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores América, o Abel Ferreira deve colocar aquilo que ele tem de melhor, não deve poupar jogadores. Ainda mais que a diferença para o Botafogo está em 7 pontos, então e é um confronto direto, né? Esse jogo aqui para mim tem uma cara de empate. O Grêmio tem muitas dificuldades quando encara uma equipe bem fechada, e o Palmeiras tem tido uma dificuldade muito grande de fazer gols desde a lesão do Dudu. Foram 2 gols marcados, um de falta pelo Rafael Veiga e aquele gol na última bola, numa bola espirrada ali na área, que acabou fazendo contra o Goiás. Nas outras partidas não fez gols, então em 4 jogos o Palmeiras marcou apenas 2 gols, porém não tomou tentos, né? Voltou a ser um time muito forte defensivamente nessas últimas partidas, e acredito que é um jogo 0-0 essa partida aqui entre Grêmio e Palmeiras. Na Neoquímica, Corinthians e o Botafogo. Esse jogo, o Botafogo tem obrigação de vencer, por alguns fatores. Se realmente o Vanderlei Luxemburgo colocar a equipe reserva, o Botafogo não tem outra conversa, tem que chegar para matar o Corinthians dentro da casa deles. O gramado é bom, o estádio é bom, a logística é boa, não tem nada de ruim para esse jogo. O Botafogo terá tempo de descanso, o Corinthians vai jogar hoje e depois sexta, então vai ter um intervalo menor entre uma partida e outra. Tem o foco no jogo contra a equipe do Fortaleza na outra terça-feira pela Copa Sul-Americana. Não tem conversa, o Botafogo tem que vencer a equipe do Corinthians. Completando a rodada, Atlético Mineiro e Cuiabá, o Atlético Mineiro que entra ali na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Dito isso, e voltando ao que eu estava falando entre Botafogo e Corinthians, né? Corinthians e Botafogo, e Grêmio e Palmeiras, eu acredito que lá em Porto Alegre seja um jogo para empate ou uma vitória do Grêmio. Eu não acredito que o Palmeiras vença fora de casa. Eu não acredito mesmo. Eu acredito que o Palmeiras vença seus 2 próximos jogos.
Se acontecer realmente uma vitória do Palmeiras, será surpreendente pra mim. Tem time pra vencer, é um time que tem ali uma maneira de jogar há muito tempo, ganhou tudo nos últimos anos, mas eu não vejo, pelo menos as últimas partidas do Palmeiras que eu tenho visto, eu não vejo um time que tenha ali, ainda mais com foco na semana seguinte, no jogo contra o Boca pela Libertadores, uma entrega total, que o jogador vai colocar o pé na dividida contra o Grêmio lá na arena do Grêmio. Eu acredito que vai ser um jogo para empate. Se acontecer um empate, o Botafogo entrará em campo contra o Corinthians no outro dia, com a diferença em 6 pontos para a equipe do Abel Ferreira. E por isso tem que vencer. Colocando que o Corinthians vai entrar nessa situação que eu falei anteriormente. Time reserva, gramado bom, mobilização menor do que vai acontecer na outra terça pela Copa Sul-Americana. Então por isso que o Botafogo tem que vencer o Corinthians. Não tem outra conversa. Nós, torcedores, precisamos de uma resposta em relação à entrega, em relação ao volume, em relação à parte técnica, à parte tática. O time tem que dar uma resposta. E não tem outro jogo a não ser esse contra o Corinthians, repito, num ótimo estádio, num ótimo gramado, talvez o melhor gramado do Brasil, um gramado que a bola acelera, que o jogo acelera, não tem desculpas para o Botafogo. E sem arbitragem paulista, sem VAR paulista, não tem nada paulista, só o adversário que é paulista. Então, meus amigos, tem que ganhar do Corinthians. Ganhando do Corinthians, eu acredito que o Botafogo volte a abrir ali pelo menos mais 2 pontos para o Palmeiras. Acredito que isso aconteça. E vendo também os outros adversários, o Grêmio hoje tem um jogo contra o Corinthians, mas o Corinthians titular, eu acredito também é outro jogo para empate. Eu acho que o Grêmio vai empatar os seus 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Palpite total. Eu acredito que o Botafogo termine a próxima rodada com 9 pontos, vencendo o Corinthians, porque vai vencer o Corinthians. Eu acredito nisso. O Fogo vai se recuperar contra o Corinthians. Terminaremos a próxima rodada com 9 pontos. Na 25ª rodada é Botafogo e Goiás em casa e Palmeiras e Red Bull Bragantino em Bragança. E o Palmeiras entre os seus 2 jogos pela Copa Libertadores. Vocês acham que o Abel Ferreira vai colocar um time titular contra o Bragantino em Bragança Paulista? Não. A tendência do Palmeiras empatar esses 2 jogos é muito grande. Porque, como eu falei, é um time que voltou a não sofrer gols e empata muito. Dito isso, seremos. Um abraço, beijo, tchau, tchau e fui. Vamos acreditar até o final. A gente tem todo o direito de ficar chateados, como eu fiquei ontem, como eu falei com vocês aqui no vídeo também. Mas vamos acreditar até o fim. Vamos acreditar que o nosso sonho é possível. Valeu e fui, tamo juntos.